Se você acha que dinheiro é só papel, então por que uma nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue não comprava nenhum pão? Sim, 100 trilhões. E ainda assim, ela valia menos que uma bala. Essa é a prova viva de que o valor do dinheiro não está no número impresso, mas sim no que está por trás dele. E se eu te disser que entender isso pode mudar para sempre sua forma de ganhar, guardar e multiplicar seu dinheiro? Fica até o final, porque lá eu vou revelar um princípio escondido por trás das moedas mais fortes do mundo. E quem entende isso, começa a enxergar dinheiro como os ricos enxergam. Agora pensa comigo. Por que o dólar vale mais que o real? E por que o real vale menos que o euro? Se o dinheiro é só papel, por que o mesmo valor compra tanto em um país e quase nada em outro? Você troca 100 reais por dólares, depois por euros. Depois viaja para a Ásia, e esse mesmo dinheiro vira $500 mil em moeda local. Mas continua valendo o mesmo? Ou não? A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Elas ganham, gastam, reclamam, mas não entendem o que realmente move o valor do que elas ganham. Hoje você vai entender. E isso vai abrir sua mente de um jeito que poucas aulas de economia conseguem. Esquece as teorias difíceis. Aqui é direto, com exemplos reais, crises históricas e decisões políticas que viraram o jogo. Você vai descobrir o que realmente dá valor a uma moeda, porque imprimir dinheiro demais pode destruir um país. Como algumas moedas viram padrão mundial e outras afundam como areia movediça. E o melhor, lá no fim, vou te mostrar o princípio número 1 que os países ricos escondem, mas aplicam todos os dias para proteger sua moeda e dominar o mundo. Se você sair do vídeo, vai perder isso, e vai continuar sendo controlado por um sistema que você nem entende. Agora, seja bem-vindo ao Provérbios da Riqueza. Aqui a gente traduz os códigos do dinheiro, e revela o que nunca te ensinaram sobre riqueza. Se prepara, porque hoje, você vai entender por que diferentes moedas têm valores tão diferentes. E mais importante, como usar isso a seu favor. Antigamente, as trocas eram feitas com sal, grãos, metais. Mas nada era padronizado. Foi aí que surgiu a ideia de criar um meio de troca aceito por todos, o dinheiro. E o mais confiável, durante séculos, era o ouro. Sim, o ouro. Ele tinha valor intrínseco, era escasso, durável e desejado. Então os governos criaram moedas que representavam uma quantidade fixa de ouro. Se você tivesse uma nota, podia trocá-la por uma certa quantia de ouro guardado pelo governo. Esse sistema se chamava padrão ouro. Durante muito tempo, o padrão ouro foi o que impedia os países de imprimir dinheiro sem controle. Se um governo quisesse emitir mais moeda, precisava ter ouro suficiente para garantir aquela emissão. Mas isso mudou. Em 15 de agosto de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, fez um anúncio que mudou a economia global. Ele rompeu oficialmente com o padrão ouro. A partir daquele momento, o dólar deixou de ser trocado por ouro. E o que veio depois foi o nascimento do que a gente chama hoje de dinheiro fiduciário. Aquele que só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem. Não tem mais ouro por trás. O valor está na confiança no governo que o emite. Ou seja, se o mercado confia no país, na sua estabilidade política e econômica, sua moeda tende a ser forte. Mas se o país tem crises constantes, corrupção, inflação alta e decisões políticas erradas, a moeda perde valor, e rápido. E é aqui que o jogo começa a ficar claro. Vamos pegar o real. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional e da Infomoney, em 2023, o Brasil terminou o ano com uma das moedas que mais perderam valor frente ao dólar em toda a América Latina. E não foi só por fatores externos. Foi por causa da instabilidade fiscal, da desconfiança nos gastos públicos e da taxa de juros interna. Enquanto isso, o franco suíço, por exemplo, continua sendo uma das moedas mais valorizadas do mundo. Por quê? Porque a Suíça é estável, neutra em guerras, com inflação controlada e gestão pública eficaz. Ou seja, o mercado confia. E como a confiança é construída? Com políticas consistentes, equilíbrio fiscal, responsabilidade, previsibilidade. O problema é que, no Brasil, todo ano é uma incerteza nova. E o mercado odeia incertezas. O peso argentino foi uma das moedas que mais desvalorizaram no planeta na última década. Hoje, o argentino médio tem que usar várias cédulas para comprar 1 quilo de carne.
E isso acontece porque o governo passou anos imprimindo dinheiro sem lastro e sem responsabilidade. Isso é o que os economistas chamam de perda de poder de compra. E a culpa não é da moeda, é da confiança que o mercado perdeu no país. Perceba o padrão: país com inflação descontrolada, moeda fraca; país com política estável e responsabilidade fiscal, moeda forte. Sim, dá para usar esse conhecimento para proteger o valor do seu dinheiro também. Inclusive, para identificar quando uma moeda vai desvalorizar e tomar decisões mais inteligentes com seus investimentos. Nem sempre a moeda mais forte é a melhor, a moeda ideal é a mais estratégica. E isso muda tudo no jogo do dinheiro global. País que importa muito quer moeda valorizada, país que exporta quer moeda desvalorizada, e cada governo ajusta sua estratégia conforme seus interesses, mas pouca gente percebe isso. Singapura, por exemplo, quer moeda forte, compra muito de fora. Quanto mais valorizado seu dinheiro, maior o poder de compra internacional. Já a China faz o oposto, mantém o yuan artificialmente desvalorizado para vender mais barato para o mundo inteiro, e funciona. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque se você continuar achando que o câmbio é apenas um reflexo da economia, vai perder as entrelinhas, vai ignorar que por trás de cada moeda existe uma intenção de atrair investidores, de favorecer exportadores, de esconder fragilidades internas ou de controlar a inflação. Quando um país imprime dinheiro demais, ele destrói sua própria moeda; quando atrasa reformas, passa insegurança; quando troca ministros da economia como quem troca de camisa, perde credibilidade. E é a credibilidade que segura uma moeda de pé. O Brasil, por exemplo, já viveu os dois extremos. Já teve moeda fraca que virou piada no exterior, e já teve momento de confiança, onde atraiu bilhões em investimentos estrangeiros, tudo isso sem mudar o nome da moeda. O que mudou foi a percepção. Dinheiro, meu caro, não é só papel, é um reflexo da confiança, e confiança é um ativo frágil. Por isso, ao analisar uma moeda, não olhe apenas para os números, olhe para os bastidores. Pergunte: esse país quer moeda forte ou fraca? O que ele está ganhando com isso? Que tipo de jogo ele está jogando? Entender isso não é só coisa de economista, é coisa de quem quer proteger o que ganha, multiplicar o que guarda, e se antecipar aos movimentos invisíveis que afetam o seu bolso. Porque no final das contas, a moeda que mais te enriquece é aquela que você aprende a decifrar. E aqui vai o ponto que não pode ser ignorado: a maioria das pessoas não percebe que a estratégia cambial de um país influencia diretamente o preço dos produtos, o custo das viagens, o valor dos investimentos e até o salário real. Se você vive de real, mas não entende como funciona o dólar, o euro, o yuan, você está jogando no escuro. E pior, está sendo manipulado sem saber. Porque enquanto você se preocupa apenas com o preço do arroz, tem gente no poder decidindo a taxa de juros, manipulando o câmbio e redefinindo o valor da sua renda. Agora que você entendeu que o valor de uma moeda é como o preço de um produto que depende da oferta e da demanda, vamos dar um passo mais profundo. Existem 5 fatores principais que mudam, de verdade, o valor de uma moeda. O primeiro é a inflação. Quando um país imprime muito dinheiro sem controle, o valor de cada unidade dessa moeda cai. Por quê? Porque quanto mais dinheiro circulando, menos ele vale. É como se todos tivessem um balde de água em um deserto. Se tem pouca água, ela vale muito. Mas se de repente aparece um caminhão-pipa, o valor de cada gota desaba. Dados do Fundo Monetário Internacional mostram que países com inflação anual acima de 20% sofrem uma queda significativa no poder de compra da sua moeda. E isso se reflete imediatamente no mercado internacional de câmbio. O segundo fator: taxa de juros. Se o país tem juros altos, ele atrai investidores internacionais. Imagina você com grana sobrando. Vai investir em um lugar que te paga 2% ao ano, ou 13% ao ano? Quando o Brasil sobe a taxa Selic, mais dólares entram no país, valorizando o real. Por isso, a decisão do Banco Central é tão estratégica. E não é só opinião. Segundo o Banco de Compensações Internacionais, cada ponto percentual a mais nos juros atrai, em média, 3% a mais de capital estrangeiro. Terceiro fator: estabilidade política. Moeda é confiança.
Se o investidor acha que o governo vai dar calote ou mudar regras de uma hora para outra, ele tira o dinheiro antes da tempestade. E isso enfraquece a moeda local. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que países com estabilidade institucional têm moedas até 40% mais fortes no longo prazo. Política não é só discurso, é dinheiro entrando ou saindo. Quarto fator: exportação e importação. Se um país exporta muito, ele recebe moeda estrangeira e fortalece a sua. Se importa demais, tem que comprar dólares ou euros para pagar. Resultado: o real, por exemplo, fica mais fraco. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, países com superávit comercial constante têm moedas 25% mais valorizadas em média. Quinto fator: câmbio fixo. Alguns países decidem atrelar sua moeda ao dólar. É como se colocassem rodinhas na bicicleta. Isso dá estabilidade, mas também limita a liberdade. Se os Estados Unidos mudam os juros, o outro país sente na pele. Essa estratégia é comum em países com histórico de crises. É tipo aquela pessoa que bota o despertador do colega para conseguir acordar na hora certa. Resolve? Tem hora que sim, mas também mostra que ainda não se confia no próprio despertador. Agora, olha a profundidade disso. A moeda que você usa todo dia não é só um pedaço de papel ou um número no banco. Ela é o reflexo da confiança que o mundo tem no seu país. Agora vamos sair da macroeconomia e mergulhar no impacto direto disso na sua carteira, nos seus investimentos e até nas suas compras no mercado. A ideia de uma moeda única mundial parece, à primeira vista, um sonho de simplicidade. Uma só moeda, um só valor, sem cotações confusas, sem perda com câmbio, sem crise de confiança, mas o que parece prático pode ser uma armadilha mortal para a soberania econômica dos países. Imagina só, você mora em uma vila onde todos os moradores usam a mesma conta bancária. Se um vizinho gastar demais, todos os outros pagam a conta. Parece justo, pois é exatamente isso que aconteceria com uma moeda única mundial. A história recente já mostrou esse cenário, quando a Europa unificou parte das suas moedas criando o euro. Não demorou para as consequências aparecerem. Países com economias frágeis, como a Grécia, passaram a viver uma crise atrás da outra. E sabe por quê? Porque ao adotar uma moeda comum, eles perderam o direito de tomar decisões estratégicas sobre seu próprio dinheiro. Não podiam mais controlar os juros, nem imprimir moeda em momentos de emergência, nem ajustar seu câmbio para exportar mais. Era como estar em um barco onde o leme fica com outro marinheiro. Agora imagine o planeta todo nessa mesma situação. Um país entra em crise e afeta o valor da moeda global. O problema local vira uma epidemia econômica. Se a Indonésia sofre um desastre financeiro, o Brasil, mesmo fazendo tudo certo, afundaria junto. Não é teoria. Isso acontece com o euro até hoje. Esse é o perigo real de abrir mão da autonomia monetária. Quando um país controla sua própria moeda, ele tem ferramentas para reagir às crises, proteger seu povo, estimular a economia e manter a confiança dos investidores. Já com uma moeda única mundial, essas ferramentas desaparecem. E como está escrito em Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Se um país pobre perde o controle da própria moeda, ele se torna servo de quem tem o controle. Simples assim. E não para por aí. Imagine o grau de manipulação possível se apenas uma instituição, ou um pequeno grupo, tivesse o controle da emissão e dos juros de toda a moeda global. Quem garante que agiriam com justiça? Quem fiscalizaria? A concentração desse poder seria o oposto da liberdade econômica, seria como dar a chave do mundo a um único cofre e torcer para que ninguém decida trancar a porta. Por isso, a solução transformadora que você precisa aplicar não está em esperar que o mundo se organize por você, está em entender o valor da moeda que você usa todos os dias e como ela pode ser sua aliada ou seu inimigo. Se você quer realmente mudar de vida, precisa dominar os fundamentos da sua própria economia, como funciona o câmbio, porque o real perde ou ganha valor, como proteger seu patrimônio, usando inteligência financeira.
Há princípios da sabedoria disponíveis, como diz Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Essa é a base da liberdade real. Não se trata de milagre, mas de entendimento. A verdade é simples, mas poderosa. A moeda ideal não é a mais forte, é a mais estratégica. Muita gente ainda acredita que quanto mais valorizada for a moeda de um país, melhor será a vida da população. Mas esse é um dos maiores enganos no xadrez financeiro global. Na prática, uma moeda forte demais pode destruir a indústria nacional, gerar desemprego e criar um ciclo de dependência externa. Por outro lado, uma moeda desvalorizada pode abrir portas para exportações, atrair investidores e fazer o país crescer de forma sólida, desde que tudo esteja sob controle. A verdadeira sabedoria está em entender o momento certo de fortalecer e o momento certo de desvalorizar. É um equilíbrio sutil, um tipo de inteligência que poucos governos têm e que poucas pessoas estudam. Mas você, que chegou até aqui, já está à frente da maioria. Sabe por quê? Porque enquanto milhões estão distraídos com modinhas de investimento, esperando dicas milagrosas ou reclamando da vida, você parou para entender a estrutura. Você está tocando as engrenagens do sistema com o olhar, e quando você entende o sistema, você deixa de ser refém dele. E agora você tem uma escolha. Ou você continua assistindo vídeos aleatórios, ou você mergulha mais fundo nesse conhecimento que realmente transforma sua vida financeira. O que faz um país crescer é a mesma lógica que pode fazer você enriquecer. Tomar decisões estratégicas no tempo certo, entender quando é hora de apertar e quando é hora de soltar. Porque, no fundo, a pergunta nunca foi: qual moeda é mais forte? A pergunta certa é: como eu posso ficar rico com um entendimento claro sobre moedas e finanças? Se você ainda não sabe responder isso com firmeza, então você precisa assistir ao vídeo que está aqui na tela à direita. Ele é a continuação direta desse conteúdo e pode ser o que vai abrir a sua mente de vez. E do lado esquerdo está o vídeo mais recente do canal, caso queira se manter atualizado. Agora a decisão é sua.